E nós vimos nos estudos passados, a partir do verso 18, olha o capítulo 3, verso 18, a partir do verso 18. Nós vimos lá: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. As mulheres que estão lendo isso aqui não tem mais aquele, se submetam, sujeitem-se àquele sentimento que vinha assim, talvez desconfortável, até ruim. Pelo contrário, agora elas têm aquele prazer, aquela alegria, porque entenderam o que é esse sujeite-se, que tem tudo a ver com o verso anterior, né, que a gente vê em Efésios, quando traz essa orientação ali em Efésios 5, a gente vê tão claro que para a mulher se submeter, mas no verso anterior ali de Efésios capítulo 5, a gente vê sujeitar-vos uns aos outros, e como aquilo traz de forma completa a vontade de Deus para nós, que marido não é melhor do que a esposa não é melhor do que o marido, nós estamos nos sujeitando uns aos outros como iguais diante de Deus, mas dependentes dele, principalmente sujeitos a Cristo em primeiro lugar. Aí nós vamos nos sujeitar uns aos outros, e Deus traz a liderança, a gente sabe, para o marido, que é o cabeça, vimos lá em Efésios também, e ele sendo o cabeça, ele é o responsável principal do lar, da família, em guiar a família nesse processo de crescermos à suficiência de Cristo, a imagem de Cristo, para a gente ser completos. Isso para nós sermos libertos do pecado, da nossa carne, da maldade que está no nosso coração, e vivemos felizes. Vivemos a vida abundante, e não só para a gente egoísta, para a gente viver feliz, mas principalmente para a gente viver aproximando vidas, ganhando almas para Jesus, para o crescimento do reino de Cristo, e quando tiver o momento certo do crescimento do reino de Cristo, Jesus vai voltar, estabelecer, e nós vemos, por exemplo, toda essa questão aí com Israel e tudo mais, e toda essa guerra nessa semana, aí se levantando, e a gente vê tão claro, a gente sabe ali, Gog e Magog, que vai acontecer, está profetizado ali em Apocalipse. Vão todas as nações odiar demais Israel, vão querer banir Israel do planeta, e vão com tudo para cima, e vão destruir Israel. Quando todas as nações vão bombardear, acabar com Israel, acabar com o povo de Israel, Jesus volta e vai estabelecer o seu reino bem ali em Jerusalém, e ali trazer o reino dele, e para a glória dele nós vamos reinar com ele. Então tem tudo um futuro maravilhoso aí para a gente, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, reinando com Cristo, e estamos sendo preparados, né, como noiva para esse reino e tudo mais que Deus tem para a gente viver, não só para esse reino, mas eternamente com ele. Então é tudo muito extraordinário e maravilhoso que Jesus tem para as nossas vidas. Nós temos um futuro maravilhoso nesta vida, na vida por vir, para as nossas vidas, e isso é o que Deus tem de fato. Então só o fato do que a gente tem, do que Ele está fazendo agora e quer fazer no futuro, já é motivo para a gente viver muito feliz e satisfeito da vida, de saber que nós somos salvos, somos filhinhos, somos amados, e Jesus nos trouxe no seu Espírito tudo que nós precisamos, todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos celestiais, eu e você temos e desfrutamos do nosso Jesus. Também, de forma muito prática, para cuidar um dos outros, aqui o marido, olha o verso 19. Maridos, ame a sua mulher e não a tratem com amargura. Nós entendemos nos estudos passados o que é tratar a esposa com amargura, principalmente esta nova mulher que surge de forma toda a influência cultural que nós temos hoje, mudaram muitas coisas, e nós entendemos o que é amar essa nova mulher, e juntos servimos uns aos outros, e servimos a Deus juntos, e ser uma bênção ao trabalho em equipe, que nós temos aprendido aí no amor de Deus a ter como família. E isso engloba, de uma forma muito especial, a vida dos nossos filhos, como chega aqui no verso 20, nós vamos estudar hoje.
Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então nós vamos orar agora e pedir para que Deus nos ajude a nós entendermos o que Deus quer trazer para nós, como a gente vai educar os nossos filhos no caminho do Senhor, como a gente não vai irritar os nossos filhos, como que a gente vai ajudar os nossos filhos a aprenderem a obedecer mesmo o pai, a mãe e a Deus em primeiro lugar. Vamos aprender juntos agora hoje, então que Deus nos capacite, nos ajude e quebre também qualquer tipo de aprendizado que nós temos tido com os nossos pais, ou mesmo no que vemos aí na psicologia, que vemos muitas coisas que têm sido ensinadas para nós, que não corresponde à educação que Deus quer que a gente traga para os nossos filhos, e nós podemos às vezes guiar, educar os nossos filhos de forma errada, e vamos ter consequências depois, quando eles ganharem aí, serem juniores, adolescentes, e falar, o que eu fiz de errado? Aí você vai entender o porquê, e se você vai entender se você está fazendo errado e o que é certo fazer, o que é o melhor fazer, porque não tem ninguém que conhece mais o coraçãozinho do seu filho, da sua filha, do que aquele que o criou. E Deus sabe o que é necessário para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o filho adulto, e é o que nós vamos aprender juntos aqui, que Deus encontre o teu coração, coração aberto e sedento e querendo aprender mesmo. E vamos então orar, pedir para que Deus nos ajude nessa direção. Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por podermos estar nesta manhã na tua presença, ó Deus, e agradecido, Senhor, pela tua palavra, que é, Pai, esta direção tão segura para as nossas vidas, para nós nos fortalecemos, Deus, em todas as áreas da nossa vida e fundamentalmente no relacionamento conjugal, esposa, marido e agora filhos, Deus. Nos dá a tua direção do teu Espírito Santo e com toda a sabedoria nós estejamos discernindo, ó Pai, a tua vontade, o teu querer, ó Pai, para educarmos os nossos filhos no teu caminho, como a tua palavra diz, instrui a criança no caminho que ela deve andar. E assim que o Senhor nos ajude, Pai, a adquirir esta sabedoria, ó Deus, de instruir os nossos filhos no teu caminho, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós estamos aqui com alguns slides que vamos acompanhar juntos. Eu pedi para alguém desligar para mim essa lâmpada aqui na frente. Eu vou pedir para a irmã Regina pegar uma aguinha para nós, por favor. Obrigado. Dá para a gente ver bem, né? Tranquilo? Tá bom. Então hoje nós vamos ver. Eu vou ficar daquele lado, que eu não atrapalho ninguém aqui. Eles estão sentados nos primeiros bancos, eu vou ficar na frente, né? Então aqui vai ser melhor e a gente acompanha melhor. Instrução, correção e disciplina dos nossos filhos. O texto que acabamos de ler. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Colossenses 3, 20 e 21. Em que base que você tem educado o seu filho? A base que você tem de educação para o seu filho é bíblica? Ou você tem uma base aí freudiana, Samitiba, Super Nani? O que você tem na sua mente para a educação dos seus filhos? O que você lê, o que você ouve? Quais os vídeos que você tem visto, ouvido, para aprender a cuidar do seu filho, educar o seu filho, sua filha? Ai, pastor, eu não tenho lido nada, eu não tenho escutado nada, eu sei que a minha mãe me educou desse jeito, meu pai me educou desse jeito, estou educando do mesmo jeito. Se o teu pai e a tua mãe te educou nos caminhos do Senhor, e na instrução, na correção e na disciplina do Senhor, amém, bom demais. Mas se não, você e a sua família colheram algumas consequências, colhem hoje até
no seu casamento, no desenvolvimento da sua vida. Então, é fundamental, importante que nós aprendamos o que Deus tem. Não tem para o casamento, não tem como a esposa tratar o marido tratar a esposa e tudo mais. Não tem a mesma coisa, a instrução para os filhos. Isso não é uma questão cultural, não é uma questão, é questão do que Deus mostra para nós para atender o coração da mulher que precisa se sentir segura, do marido que precisa se sentir, saber que é respeitado, e dos filhos que precisam este guarda-chuva, esta proteção dos pais de serem obedientes, para serem abençoados, serem felizes em tudo que realizar na sua vida vão se dar bem, como a palavra de Deus nos diz. Então, aquilo que você tem tido como base na educação do seu filho, você precisa refletir e trocar pela base bíblica. A psicologia e tudo mais tem algumas coisas que ajudam, mas a base fundamental, que é a palavra, você não pode substituir por aquilo que a psicologia ou qualquer outra linha aí venha trazer para você, para a educação de filhos. Vamos em frente. A Bíblia contém a orientação suficiente, completa, para instruir os nossos filhos, corrigir e disciplinar os nossos filhinhos, tá bem? Então a palavra de Deus, ela é completa e suficiente nessa direção. Algo que você precisa saber, desde o catatauzinho ali, tá? Desde da criança, você já vai percebendo isso no coração da criança, desde berço, você já vai vendo, olha, seu filho não é santo. Então, já ouviu aquilo lá? Tem pai que é cego, né? Tem mãe que é cega, já ouviu? A gente ouve bastante, realmente, porque às vezes a gente está vendo, os avós veem, o parente vê, os irmãos da igreja veem, mas o pai e a mãe não querem enxergar, ou não enxergam mesmo. Olha. Então, dão alguma desculpa, subestimam os problemas. Não, ele é assim mesmo, mas ele é bonzinho, ela é boazinha. E está vendo que a coisa está saindo do controle ali, a menina está peralta, está correndo é normal, mas está abusando, não ouve, a mãe chama, o pai chama, instrui, fala, e o filho nem aí, está entregue mesmo, às vezes a si mesmo, fazendo tudo o que quer, e não há ali uma correção, não há uma instrução, até a instrução, mas não há uma correção, não há uma disciplina. Então é muito importante. Subestimam os problemas, então às vezes não estão querendo enxergar, não estão querendo ver. Às vezes a ignorância mesmo, ou despreparo, os pais não sabem o que fazer, não se instruíram, não têm instrução, e não sabem realmente o como fazer. E querem fazer o certo, mas não conseguem por não saber. Outros têm, que é muito comum, a sobrecarga de atividades, como nós estávamos falando da nova mulher, a maioria das mulheres trabalham meio período, um período inteiro, isso sobrecarrega demais as mulheres, e os maridos correm também e tudo mais. E a sobrecarga de atividades, ficam muito tempo longe dos filhos, o filho fica na creche, ou fica em outro lugar, com os avós, ou o que for, e ficam muito tempo longe dos filhos e não conseguem, por estarem muito tempo longe dos filhos, à noite que chegam, que estão cansados, e vão dar talvez alguma atenção mais para os filhos, já estão tão cansados, os filhos também já estão com tanto sono, então acaba não desenvolvendo um processo de instrução, de correção, de disciplina que os filhos precisam. Os pais também podem estar viciados em mídias. Hoje é muito comum, o pai e a mãe não largam essa caixinha aqui de vidro, não querem largar de jeito nenhum, e ficam ali, ficam no Instagram, ficam em vários, e fica TikTok, mais não sei o quê, ou mídias, games,
Mas isso já é antigo. Antigamente era a questão dos livros, né? A pessoa ficava lendo então livros e tal, depois a rádio e TV, e ficava muito nas novelas, muito nos filmes, tudo mais, mas as coisas, a tecnologia se multiplicou e ela se tornou muito mais sedutora. Então você começa a puxar aqueles videozinhos no Instagram, aquilo lá ilude a gente, aquilo engole a gente. Se você ficar ali, você vicia mesmo, porque são videozinhos muito engraçados, muito interessantes. E hoje em dia, para vender vídeo, o pessoal faz tudo que é macaquice, né? Tudo que é idiotice, e a gente se diverte vendo essas coisas e fica ali iludido, e mergulha naquela caixinha, despreza o marido, despreza a esposa, despreza os filhos. Isso a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique viciado em mídias ou games ou o que for na nossa vida, mas a gente separe o tempo. Essencial é nós separarmos tempo com os nossos filhos para a gente brincar com eles e conversar com eles, instruí-los, corrigi-los, discipliná-los no que é necessário. Os próprios pais são disfuncionais, são desajustados, eles não querem assumir compromisso, estão na carne, estão em pecado, estão numa brigalhada só um com o outro, não querem assumir, não querem cuidar, não querem, só estão suportando ali trocar a fralda dos filhos ou levar os filhos para a escola e trazer. Eles são até, por causa da sua carnalidade, tudo com ódio disso, estão aborrecidos de ter que levantar cedo, levar o filho para a escola, o que for, estão cansados, não querem educar os seus filhos, não querem ficar com os seus filhos. Então isso já vai para uma pecaminosidade e perversidade mesmo nas suas vidas. Então a gente tem que se localizar aonde a gente está, ou por pura omissão, preguiça mesmo. São preguiçosos, os pais não ligam, se omitem, né, na instrução e na disciplina do filho. Mas você precisa saber que o seu filho, ele não é santo, tá bem? Ele tem problemas sérios. Olha aqui os nossos filhos. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios 22:15. 22:15. Alguém abre em Provérbios 22:15? Uma outra pessoa, abra em Jeremias 17:9, para ver o que tem aí no coração do seu filhinho, desde pequeno. Então, ela é insensata. O que é insensatez? Tolice. A criança, ela é tola, ela vai fazer muita coisa errada. E ela vai teimar muito, ela vai desobedecer muito, ela vai ameaçar, ela vai brigar, ela vai se jogar no chão, ela vai espernear, ela vai gritar, ela vai fazer tudo que estiver no alcance dela para fazer a vontade dela. Porque ela é tola, ela tem essa estultice. Olha o que está cheio o coração da criança e o nosso também. Jeremias 17:9. O coração nosso está cheio de perversidade e é enganoso desde catadãozinho, desde pequenininho. Então, assim está o coração do seu filho. E ele precisa ser instruído. Como é que nós vamos tendo um coração bondoso, um coração amoroso, através da instrução da palavra de Deus, através daquilo que Deus vai trabalhando no nosso coração. E quem Deus usa em primeiro lugar na vida dos nossos filhos somos nós. Cabe ao pai, principalmente, a mãe, instruir o filho no caminho que ele deve andar, ajudando a tratar esse coração que é enganoso e perverso, mais enganoso do que todas as coisas. Então, é fundamental que você, como pai e mãe, entenda: seu filho não é um santinho, seu filho não é ele dentro dele está cheio de corrupção, de pecado, como em você. O que controla isso é o Espírito Santo na sua vida.
Você para de andar com Deus, você para de buscar a Deus, você sabe o que sai. Começa a sair um bocado de coisa ruim. A gente é cheio de coisa ruim. O que nos controla é o Espírito Santo. O que nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, os nossos filhinhos, desde pequenininhos, estão engendrados de muita coisa ruim. Aí eles veem a ruindade dos coleguinhas, eles veem a ruindade na televisão, nos desenhos. Hoje tem desenhos assim de meninos e meninas muito ruins, ensinam muita coisa ruim para os nossos filhos, muita violência. E isso é desde Tom e Jerry, desde Pica-Pau, tudo. Esses desenhos trazem muitas lições mesmo de violência. Por quê? Porque um fica brigando com o outro, é engraçado e tudo mais, e vende, né? E as pessoas assistem isso desde de crianças. Então esses filmes que nós vemos aí de violência que tem aí, principalmente domingo à noite, né? Você vai para casa, sai daqui do culto, você vai para casa, é só filme de violência, todos os canais praticamente. Então é complicado. A gente é educado, né, nessas coisas pecaminosas a semana inteira. Por isso que é tão importante os pais ajudarem os filhos e instruírem no caminho do Senhor, porque está cheio de maldade o coração deles. Aí eles ficam rebeldes, eles brigam, eles gritam, eles fazem o que está ao alcance deles para fazer a vontade deles. E a gente às vezes fica desesperado: Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais dar conta desse menino, não consigo mais dar conta dessa menina. O que eu faço? Então tem que começar a entender e colocar em prática o caminho que Deus tem para a gente ali ajudar. Também eles podem ter, nessa análise de comportamento, a gente vai vendo o que é espiritual, sempre tem a questão espiritual, mas também tem algumas questões físicas que não diminuem o tratamento que a gente precisa dar para o que está acontecendo espiritualmente com o menino, com a menina. Você precisa continuar educando, mas considerar que às vezes ele tem algum problema de tireoide, emocionalmente a questão neurológica dele está bagunçada, ou incapacidade auditiva, visual. Às vezes a criança está ali, ela não está ouvindo direito o que você está dizendo. Então você está falando: olha, vem para cá, não faz isso, ela não ouviu, não entendeu. Então ela precisa entender a instrução primeiro, para que ela esteja atendendo, ela tem que entender. Então a gente tem que estar atento a isso, se a criança está ouvindo bem, se ela está vendo bem, ou se tem algum déficit de atenção, hiperatividade, o que for. A gente tem que então consultar um médico e um especialista e ver o que está acontecendo realmente com os nossos filhos. Mas mesmo que sejam doentes, tenham doenças físicas, eles precisam ser tratados na sua alminha deles, na questão pecaminosa, e ali a gente vai aprender como fazer. E os outros tratamentos de saúde, você tem os especialistas, os médicos que vão te ajudar nessa direção. Então, o que nós precisamos fazer? Qual que é a nossa necessidade? Nós vemos ali a necessidade espiritual. Nossos filhos são pecadores. Está girando ao inverso. Então nós precisamos transferir princípios bíblicos para eles, para que então comece a engrenagem girar, para que a gente tenha filhos santos. Nós vemos que os nossos filhos não são santos, mas primeiro eles precisam ser salvos, vão se tornar santos como nós somos. E vão começar ali um processo de santificação. Enquanto eles não são salvos, enquanto eles não têm o Espírito Santo, eles precisam ser influenciados pela nossa santidade, pela forma como nós tratamos o nosso cônjuge, pela forma como nós tratamos uns aos outros em casa, e a instrução verbal que a gente vai passar para eles, e como a gente instruir, a correção verbal que a gente vai dar para eles, e a disciplina também que a gente precisa dar para os filhos, para que eles estejam então seguindo aquilo que a gente está instruindo. Então, qual que é a vontade de Deus para o seu filho? Qual que é a vontade de Deus? O que a palavra de Deus nos diz? Olha, a vontade de Deus para os nossos filhos é essa: obedecer à autoridade dos pais. A autoridade é a quem pode
em casa, aquilo quem manda, quem traz a diretriz para casa. O filho não pode mandar nos pais. Os filhos não podem dominar os pais. Tem que ser ao contrário. São os pais que dominam os filhos. Os filhos precisam aprender a submissão à autoridade dos pais. Isso não pode, de forma nenhuma, ser invertido. E a gente percebe em alguns lares, isso está de ponta cabeça. Foi invertido. A criança manda nos pais, ela manipula os pais e põe os pais no chinelo mesmo, como o pessoal fala. Tem autoridade sobre os pais. E os pais se submetem. Eu não sei como aprenderam a isso, mas acabam se submetendo. Colossenses 3:20, nós já lemos aqui, porque isso agrada ao Senhor, filhos, obedecer à vontade de Deus. A gente tem Efésios 6, verso 1, 3, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, para que o seu filho seja feliz, para que tudo vá bem na vida dele, ele tem promessa de vida longa sobre a terra, vai ter uma vida abençoada. Aquilo que você vai trazer na estrutura, nos primeiros anos do seu filho, é fundamental para o futuro deles. Então você não está só educando o filho agora para que você tenha descanso. Você está educando seu filho para que ele se dê bem, para que ele seja feliz, para que ele viva a vida que Deus tem para ele desde pequeno. Essa é a minha responsabilidade sua como pais. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é o que Deus quer, mesmo que é o melhor para as nossas vidas, para que te tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. A vontade de Deus para os pais. Então, nessa questão de pais e filhos, não tem a vontade de Deus só para os filhos, mas tem a vontade de Deus agora para os pais. Então, nós que somos de Deus, recebe isso de Deus agora, para você poder educar os seus filhos no caminho. Olha a vontade de Deus, Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu queria ouvir um pouquinho dos irmãos agora. Como é que a gente pode irritar os nossos filhos? Me ajudem aí. Como é que a gente pode irritar os nossos filhos? Oi? Não fazendo os gostos deles. Eles começam a ficar irritados mesmo. Poxa, eu quero a minha bala, quero o meu doce, quero... E você, não vai ter doce agora. Eles ficam bravos mesmo. Olha que importante. Tentar impor a nossa vontade na base da força, da violência, da gritaria. Isso é pecado. Não tem nada de Deus aí, não tem nada da vontade de Deus aí, não tem nada da autoridade de pai e de mãe. A autoridade do pai e da mãe não está no impor, não está no brigar, não está na violência, jamais. Bater, espancar, dar tapa na cara, ameaçar, brigar com o filho, perdeu toda a autoridade. Tudo isso que a gente costuma ser educado assim, às vezes nossos pais brigaram muito com a gente, e tinha aquela cinta, e era aquela coisa, aquela briga, aquela coisa que às vezes vem o chinelo, o que for que venha, você, mas precisa ver o espírito, como o seu pai e a sua mãe realmente usou isso. Porque se você não usa de acordo com a vontade de Deus, é uma destruição. Vai criando dentro da gente não uma submissão a uma autoridade amorosa, mas a gente é podado da nossa vontade por força e violência. E nós vamos reproduzir isto na educação dos nossos filhos.
a não ser que a gente vá para um outro extremo. Não, eu não vou nunca bater nos meus filhos. Nunca eu vou, porque eu sei o que foi o trauma que eu carrego lá da minha família, lá em casa. Então você tem que tomar cuidado com o outro extremo também. Um extremo é a violência, o outro extremo é a abstinência. Não, você precisa entender o que Deus tem na questão de instrução, de correção e disciplina para o seu filho. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais. Na questão de não irritar o filho. Sim, sim. Bom, como é que a gente irrita filho? Mais um pouquinho. Sim, minha casa, minhas regras. Tem que ter. Não tem que deixar de... Qual que são as suas regras? Se as suas regras forem as regras de Deus, beleza. Se forem as suas, muda. Não é certo? É isso aí, sim. Principalmente o filho adolescente. Jogar palavras negativas contra o filho e depois esperar que o filho seja um amorzinho dentro de casa. Fica difícil. E quer irritar o seu filho e envergonhar ele na frente dos amiguinhos dele. Principalmente porque gera algum tipo de trauma que a gente chama de psicologia. Também, sim. Desculpa. Fazendo pirraça, né? Pirraçando com os filhos. Ok. Gente, a gente irrita o filho, não corrigindo o filho. A gente irrita o filho deixando de lado. A gente irrita o filho, porque a gente pensa que vai irritar o filho, se a gente for não fazer a vontade dele, ele vai se irritar. Mas esse irritar aqui é quando você ou deixa o filho sem cuidado, ou você vai, de forma violenta, estúpida, descontrolada, muitas vezes, corrigir seu filho ou orientar o seu filho. Então, filhos não irritem, porque eles vão perder o ânimo deles. Então, eles estão animados, até aprendendo que tem que obedecer o pai, a mãe, estão aprendendo com os pais e as mães. Mas essa atitude dos pais, que são violentos, falam de uma forma
no espírito na carne mesmo, de brigar, de forçar, isso desanima eles principalmente do quê? De seguir Jesus. Eles veem os pais aqui na igreja, são tão agradáveis, são tão mansos, são tão sorridentes com as pessoas. Chega em casa, os pais são um bicho ruim, são gente só nervosa e briga muito um com o outro, não são como são na igreja. Então o filho vai observando, vendo aquilo, ele se desanima. Ele se desanima porque ele vai aprendendo na palavra de Deus que é para ele ser manso, para que buscar o amor, buscar a paz, mas ele não é tratado com mansidão. 90% às vezes da conversa dos pais com os filhos ou é corrigindo ou é disciplinando. Não tem aquela parte de você ficar ali e gastar tempo com o filho e trazer uma amizade com o filho, trabalhar e crescer mais no afeto. E porque não se dedica, hoje a maioria dos casais não dedicam o tempo necessário com os filhos. Se sobrecarregaram com muitas atividades, muitos cursos, muitas coisas e não dedicam tempo para estar com o filho e ajudar os filhos a estarem realmente sendo animados a imitar você imitando Jesus. Robertão. Uma cervejinha, aquela coisa. Começa a entrar nesse caminho. A gente tem um outro caso do irmão do diabo, que era chegado também não aqui na igreja, era chegado. Os diáconos da nossa igreja são perfeitos. Esse jovem, ele entrou nas drogas, o pai depois de falar, o senhor sempre bebeu com a mãe, e hoje está grato, e esse pai procurou a gente, na época a gente ficava com os mal lá, começando, procurou a gente e se abriu e falou, eu fui péssimo, pai, meu filho hoje está grato. Deixa eu perguntar, você que é especialista, cerveja é droga? É droga. Tá. Vinho, droga. Isso. Então a gente está inserindo drogadição na nossa geladeira, na nossa casa, para os nossos filhos. A gente está ensinando isso para eles a serem dependentes. Então tudo que vai criar uma dependência, principalmente naquilo que se refere a todo tipo de droga, a gente deve evitar, deve banir na nossa casa para não influenciar os nossos filhos. Principalmente se os nossos filhos tiverem tendência à drogadição, já pensou, né?
vão acabar, vão descambar, e foi culpa do pai que tomava uma cervejinha, deixava na geladeira lá, um vinhozinho de vez em quando, ali escondido, guardado, ou o que for, e ali o filho ia lá de madrugada e dava umas bicadas, de repente sumia a latinha de cerveja e tudo mais. Você encaminhou seu filho para a destruição, porque não tomou o cuidado necessário, e não tem que... Nada de bebida alcoólica, a gente tem que banir na nossa casa para não entrar nenhum tipo de bebida alcoólica. Se vai fazer um bolo ou não sei o que, qualquer bebida e tal, compra, faz o bolo ali e joga o resto fora, não guarda, não põe bebida alcoólica na sua casa de jeito nenhum, só usa ali para fazer a comida, o que for, se tem uma receita, o que for, e o resto joga fora. Não vai beber o resto, vai jogar fora, né? Olha lá, a outra, Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Mesma coisa aqui em Colossenses, não irrite, não provoque, não irrite os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vamos criar então, o que é doutrina? Doutrina é instrução. Nós vamos ali ver a instrução bíblica de como educar filhos e educarmos os nossos filhos na instrução da palavra de Deus. Não só aquilo que está sobre educação de filhos, que se falam sobre os filhos, de como a gente educar, mas a educação que a palavra de Deus traz geral para todos nós. Porque o principal na educação de filhos é o seu exemplo. É aquilo que você vai ser em casa, com a sua esposa, com o seu marido. É isso que você vai ensinar para os seus filhos. Se você ensina o que é amor, você precisa amar a sua esposa precisa amar o seu marido, porque senão o que você está vivendo ali é aquilo que vai ficar marcado no coração do seu filho desde pequeno. Então você precisa tratar seriamente a sua vida com Deus, para que você tenha domínio próprio, para que você ensine no dia a dia, no cotidiano, seus filhos, sua esposa, que quem conhece você, tuas falhas, tuas necessidades. Então você precisa seriamente andar com Deus para você não perder o controle ali na frente dos filhos, você não falar bobagem, palavrões, ou ali situações no meio do nervosismo, de que você vai perder a cabeça mesmo, vai espancar o filho, ou vai dizer coisas depois que você vai precisar se arrepender. Então a gente precisa cuidar com a doutrina nas nossas vidas, principalmente, e também ali está ensinando os nossos filhos. Provérbios 29:15: a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar a mãe. O que faz o uso da vara, o que não faz o uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Então, a criança que não é castigada, ela entregue a si mesma, o que ela faz? Ela vem envergonhar a sua mãe e o seu pai. Pode falar. Esse último aí é sobre a vara da disciplina, né? Sim. Há 30 anos atrás eu frequentava o Universal. Passando lá e mexeu forte naquelas espadas. Sabe aquelas espadas que vem de plástico? Ele comprou um monte e vendeu para os fiéis para disciplinar os filhos. Minha vizinha quase foi presa, porque ela quase matou um neto de tanto bater. O menino fugiu de casa, porque ele ficou todo roxo, aquela espada de plástico. E o pastor pregou que Deus ia ser abençoado, que ele estava curado, e que era a vara da... Que ideia boa, vamos comprar umas espadas. Misericórdia. Não, para com isso. Misericórdia, Jesus. Ai, Deus. Tá, mas a gente vai aprender o que Deus tem, olha. O que não faz, tá? Olha aqui. O que não faz uso da vara, não da espada do He-Man, como é que é?
marido que não faz uso da vara está odiando o seu filho. Você está fazendo mal para o seu filho. Você está mimando o seu filho. Você não está ensinando aquilo que Deus quer ensinar em questão de submissão e autoridade que é necessário desde pequenininho. Então, a gente precisa entender que isso faz parte da formação espiritual da criança. O que Deus quer? Deus não quer só que os filhos obedeçam aos pais. Deus quer que os filhos aprendam, através da obediência aos pais, obedecê-lo. Então, muitos de nós não obedecemos a Deus hoje, que nós não aprendemos o que é autoridade, desde pequenininhos. Então, isso influencia a nossa vida toda. No relacionamento, a gente não quer se submeter a ninguém. A mulher não quer submeter ao marido, o marido não quer submeter a mulher. Ninguém quer submeter a ninguém, não quer submeter a autoridade nenhuma. A pessoa vai fazer o que ela quiser e acabou. E ela vai arrebentar e vai passar por cima de quem se colocar na frente dela, até de Deus. Porque não aprendeu isso desde criança. Já foi uma criança rebelde, já cresceu um júnior rebelde, um adolescente rebelde, e aí foi. A vida não aprendeu realmente. Ou é aquele rebelde enrustido. Sabe o rebelde enrustido? Por fora ele está fazendo para ser aceito pelas pessoas, ele é bonzinho, mas lá dentro é coisa ruim. Fala. Tá. Castigo funciona? Funciona. A vara funciona? Funciona. Então, o que funciona melhor? A vara. Tá? Para a criança pequena. Também não vai usar a vara para o filho adolescente. É outro tipo de correção. Então, por quê? Porque é a vontade de Deus. Isso não é uma questão cultural, não é uma questão... É a vontade de Deus, tá? Claro, Deus tem propósito, Deus conhece o coração da criança e Ele sabe o que a criança necessita, precisa. Agora, como é o uso da vara, a gente já vai aprender. Tratando o filho rebelde. O que é o filho rebelde? Aquele filho que você está instruindo, você está corrigindo e ele não está atendendo. Ele está desobedecendo, está se tornando um filho desobediente. Como é que você trata a rebeldia no coração do filho? Primeiro, olha o que você precisa fazer. O que é essa vara? O que é essa correção da vara? Engloba todo um contexto necessário para que isso aconteça. Olha, primeiro, ore a Deus e trate seus pecados pessoais. Então, quem precisa do tratamento para um filho rebelde, primeiro sou eu, pai. É você, mãe. Nós precisamos nos tratar para tratar os nossos filhos. Senão não vamos ter autoridade, não adianta o uso da vara, nem o uso do castigo. Você precisa se tratar. Nós precisamos tratar os nossos pecados. Peça a Deus que sonde o seu coração, identifique os pecados que tem cometido diante e contra o filho, faça isso com toda a sinceridade e temor. Porque o que acontece? A gente não está bem, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai irritar o filho. A gente vai falar um monte que não tem que falar. A gente vai ser agressivo com o filho, a gente vai gritar com o filho, vai xingar o filho palavrão.
e a gente vai fazer tudo errado. A gente perdeu autoridade com o filho, a gente perdeu moral com o filho. A gente precisa, então, se tratar com Deus e fazer isso com toda a sinceridade e temor a Deus, se arrepender dos pecados que você cometeu contra o seu filho, seja a idade que ele tiver. Aí o que você faz? Acerta isso com Deus, com sinceridade. Aí, 2, aqui, chame o filho para uma conversa, confesse cada um de seus pecados. Então não está na hora de corrigir o erro do filho. Você está aqui se retratando para o seu filho de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, que ele já entende você. Você pede perdão, confessa, pede perdão dos seus pecados, confesse cada um dos seus pecados à luz da Bíblia. O que você fala? Você pega uma Bíblia de papel, mostra: o pai foi aqui grosseiro com você, o pai não foi manso, olha aqui o que Deus está dizendo, e falou o coração do pai, e o pai está arrependido, o pai está mudando, quer mudar, e por favor, filho, me perdoe da forma como eu xinguei você com palavrão, fiz, olha que a palavra de Deus, nenhuma palavra torpe, eu menti para você, falei que ia fazer tal coisa, não fiz, não mintam uns aos outros. Você, à luz da palavra, diz, mesmo que ele não saiba a lei, você pega a Bíblia e junto com ele você fala: o pai fez isso errado com você, por favor, me perdoe, filho. Expresse seu arrependimento, peça perdão ao seu filho, e que você decidiu depender de Deus para vencer tudo isso e mudar. Pede perdão para o seu filho, chora com ele se for necessário, e resolveu isso com o seu filho. Quando você resolve isso com o seu filho, isso é uma conversa, não é a hora de tratar os problemas dele. O problema de rebeldia do seu filho muito tem a ver com você, seus erros, seus pecados. Terceiro, numa outra conversa, num outro dia, aí está na hora de você conversar com ele sobre os erros dele. Olha lá. Para que as coisas deem certo para você, é necessário seguir a orientação dos seus pais. Mostre, mesmo que ele já saiba. Então, o que você, para ele se dar bem, você tem que mostrar que ele precisa obedecer ao pai. Então, mesmo que ele já saiba, mesmo que ele já decorou esse versículo, abre a Bíblia e fala: filhos, obedeçam aos pais, por isso agrada a Deus. Se você aí você começa a explicar para ele, você desobedece o pai, a mãe, você está agradando a Deus? Não. Então, se você obedecer, vai agradar? Agrada a Deus. A gente não está querendo agradar a Deus, o pai não está querendo agradar a Deus, tá? A mãe não está querendo agradar a Deus. Eu vi o senhor me pedir perdão ontem, você está querendo agradar a Deus, né? Então ele vai, porque você fala: agrada a Deus, mas meu pai e minha mãe não querem agradar a Deus, não, eles não estão nem aí, eles só agradam a Deus na igreja, em casa não quer saber de agradar a Deus, né? Então ele também não vai querer saber. Então ele vai só ouvir, mas para ele não tem verdade, não tem exemplo. Para eles é uma grande hipocrisia, uma grande mentira. Mesmo que eles não entendam nada, mas eles entendem o que você está vivendo. Efésios 6,4, você lê para ele: para que tudo te vá bem, relacionamentos saudáveis, tal, trabalho, carreira, etc. Para que tudo te vá bem, obedeça o pai e a mãe para que você seja feliz, para que tudo corra bem com você, na escola, com seus amiguinhos, você vai aprender aqui em casa e tudo mais, e vai instruindo o seu filho. É o abecedário, né? A gente não instrui o filho a ler, escrever, escreve o seu nome e tudo mais. A gente vai, o abecedário de Deus qual que é? Obedecer. Então tem que ensinar isso mesmo para a criança, que é necessário obedecer. 4, mesmo que ele resista, tenha paciência e coloque-se à disposição. Então o que você vai instruindo, você vai corrigindo quando ele vai errando, vai orientando para o caminho com paciência. Coloque-se à disposição de servir a Deus, o seu filho, em amor.
vai servindo, vai dando exemplo e vai firmando o que você está instruindo para ele. Procurando ser um bom exemplo e diga que você o ama e que está orando por ele. Olha, eu estou vendo que você não está conseguindo obedecer, fazer dessa forma, eu estou orando por você, mas você é uma bênção, você é capaz, você é muito inteligente, você traz palavras de afirmação, incentivo e paciência, instruindo o teu filho, corrigindo. Deus considera a sabedoria e oportunidades de novas conversas formais e informais. Procure interessar-se pelos interesses do seu filho, criando amizade e diálogo. Então, se ele está ali no game, vai brincar com ele um pouquinho. Se vai jogar uma bola, se vai andar de bicicleta, fica junto, brinca com ele, desenvolve amizade, desenvolve conversa, desenvolve diálogo com seu filho. Existem pais, quase toda a conversa com os filhos é mais para correção e disciplina do que para um diálogo em amizade. A gente tem que ser, tenho que ser amigo do meu filho e não corrige e não disciplina. E nem instrui às vezes, que é amigão do filho. Aí o outro fala, não tem que ser amigo do meu filho. Ele tem que me obedecer, eu sou pai, tudo mais, sua mãe, e tem que me obedecer. Não, você tem que ter o equilíbrio. Você tem que ser amigo sim do seu filho, mas instruir, corrigir e trazer a disciplina. Peça orientação para o seu pastor. O pastor é a principal pessoa que Deus usará, Deus com letra maiúscula aqui, usará para mostrar o caminho dele para a solução. Agora, nunca ameace seu filho. Tem mãe e pai que chega para o filho e fala, se você não vai obedecer, eu vou contar para o pastor. Eu vou falar para o pastor. E põe o pastor com uma ameaça. Uma ameaça para o filho obedecer. Não faz isso nunca, por favor. Prosseguindo a desobediência, é necessária a disciplina. Então, como a gente vai fazer isso? Disciplina para os filhos pequenos, não reter a vara. Então, todos esses textos aqui, Hebreus 12, 5 a 12, está mostrando que Deus nos corrige a nós como filhos e que Deus nos castiga também. Vamos ler o texto aqui, para a gente pegar aqui, talvez não vai dar tempo da gente terminar hoje mesmo, mas só ler o texto e a gente vai guardar isso aqui para domingo que vem, que é o principal. Hebreus 12, o tempo voou. Hebreus 12, vamos ler só o texto e aí você vai ler o capítulo todo em casa e vai estudar esse texto de Hebreus 12, 5 a 12. Pedir para que você estude, porque ele é precioso demais, nos ensinando tanto a partir do verso 1, é muito precioso esse capítulo de Hebreus 12. Olha o verso 5 ao verso 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga, olha aqui, castiga todo aquele a quem aceita ou recebe como filho. Então Deus mesmo, ele nos castiga quando é necessário, ele nos disciplina quando é necessário, como pai. E ele nos trata com a disciplina necessária como pai, nos ensinando como nós também precisamos disciplinar os nossos filhos, como pais também. Suporte as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos, de novo, olha, pai, filho, aqui o texto todo, olha. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos, em outra tradução, bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Olha aqui, por que respeitar o pai e a mãe? Porque há disciplina. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos,
para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então a disciplina vai nos trazendo o que é o justo, o correto, o santo a fazer na nossa vida. Nós vamos indo para a santidade por causa da operação do Espírito Santo. Então isso nós vamos ver no estudo que vem com detalhes para a gente entender. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Então apanhar e nem apanhar de Deus é bom. Não parece bom, é ruim, né? Aqui, não parece ser bom motivo no momento, mas sim de tristeza, a gente fica triste. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aí o objetivo aqui da disciplina principal é o verso 12 e a gente vai encerrar. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, Deus nos disciplina para nos curar. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos para curá-los também, para a saúde da alma dos nossos filhos. Então é assim que a gente vai nos preparando para aprender melhor sobre a disciplina, porque isso está no coração de Deus. A gente vai aprendendo mais aqui no Novo Testamento, porque isso ocorre e Deus nos trata assim, e como Pai perfeito nos ensina a tratarmos os nossos filhos também, a disciplina necessária que precisa, o castigo, como exercer isso. A gente vai trazer umas formas práticas aí no próximo estudo. Iríamos trazer hoje, mas o tempo é curto e não deu tempo mesmo, mas vamos continuar então no domingo que vem. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus e meditar nesse texto, os outros textos também de Provérbios, que vai nos ensinando sobre a questão da vara, da correção, para a gente entender bem a vontade de Deus na educação dos nossos filhos, aquilo que vai ser mais saudável para eles e para nós também. Pai querido, obrigado, Deus, por nos instruir, Pai, na Tua palavra, no caminho que nós devemos andar, no relacionamento conjugal e também agora, Pai, na educação dos nossos filhos. Que, Pai, o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, a entender, a reter, a crer e ter, Pai, nas nossas vidas como educação para os nossos filhos, para que seja construído no coração deles algo santo, algo do Teu amor, Pai, que nos ajuda a andar com o Senhor desde pequeninos, Deus, e aprendendo a obedecer ao Senhor, obedecendo os nossos pais, e assim, ó Pai, nós crescemos em algo legítimo que a Tua palavra nos ensina, para nós vivemos para o Senhor, ó Deus, debaixo da Tua autoridade, amor e bênção. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos, nos dá aulas agora ricas, abençoadas. Usa os professores, nossos ouvidos estão atentos, a gente quer mais, a gente precisa de mais, que o Senhor nos ensine, Deus. Agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.